comecei falando, aliás, eu concluí o tópico anterior, o encontro anterior, falando da dificuldade de se quantificar o inquantificável. Como é que a gente pode, meus amigos, dar... Esse é um desafio do modelo conceitual do dano moral. É uma das razões pelas quais hoje a tendência da doutrina é buscar formas não patrimoniais de sancionar o dano moral. Tá? Aliás, pessoal, estou falando muito aqui de responsabilidade civil, dano moral, mas é fundamental que algo fique muito claro. O dano moral, meus amigos, a responsabilidade civil de modo mais amplo, não é a tutela mais adequada para os direitos fundamentais. Não é a tutela mais adequada para os direitos da personalidade. A tutela mais adequada será sempre uma tutela preventiva, uma tutela inibitória, uma tutela que evite que o dano ocorra. Ou, se ele já ocorreu, que evite a sua continuação. Tá? Isso é óbvio. Um exemplo tosco. Digamos que uma mãe economicamente humilde tem seu filho recém-nascido internado num hospital público, no qual, nas últimas semanas, como aconteceu no Nordeste recentemente, várias mortes vêm ocorrendo por infecção hospitalar. Me diga, o que é melhor para essa mãe? Esperar que seu filho recém-nascido morra para depois entrar com a ação de danos morais contra o Estado ou conseguir uma tutela preventiva e inibitória para transferir seu filho para outro hospital, público ou privado, não importa, que esteja livre da infecção hospitalar? Enfim, eu digo isso só para mostrar que, como eu disse há pouco, gente, o dano moral, ou de modo mais amplo, a responsabilidade civil, não é a tutela mais adequada para os direitos fundamentais ou para os direitos da personalidade. Essa tutela deve ser, tanto quanto possível, preventiva. Outro ponto importante que eu não cheguei a abordar no nosso tópico anterior. Eu disse o seguinte, que a indenização por dano material, ela volta à situação anterior ao dano, não disse? Volta ao chamado status quo ante. Se eu bati no carro de alguém, estragou o para-choque, eu posso dar outro para-choque, eu posso dar o equivalente em dinheiro, né? Dano material é possível essa volta. Já no dano moral não é. Né? Como se voltar à morte de um filho, a honra, são questões que não têm preço, nem tem volta. Outro aspecto, meus amigos, relevante é o seguinte, é a chamada a função dúplice ou dupla função do dano moral, que é a seguinte, de um lado compensar a vítima, Diego, ou se ela morreu, a sua família. Tá? É a função compensatória, porque não tem como voltar o que havia, já expliquei que não tem. Então você vai tentar compensar com um padrão financeiro aquilo que não tem volta. Pois bem, a outra função, gente, é a chamada, que vem lá do direito anglo-saxão, é a chamada função punitivo-pedagógica dos danos morais. Já esclareço, não está na lei não, tá? Havia até logo depois da aprovação do Código Civil 2002, havia alguns projetos no Congresso para inserir um parágrafo 2º no artigo 944 do Código Civil para dizer assim, ó, a indenização por dano moral deve consistir em compensação ao lesado, é a função compensatória, e adequado desestímulo ao lesante. Compensação ao lesado e adequado desestímulo ao lesante. Isso ficou lá dormindo, nunca foi aprovado, mas não importa, porque é pacífico na jurisprudência brasileira de hoje. O STJ tem milhares de acórdãos, o Supremo tem um julgado, o ministro Celso de Mello, reconhecendo a função punitivo-pedagógica dos danos morais. Teve um caso julgado pelo STJ há alguns anos que foi o seguinte, tem uma cidade gaúcha, cidade do Rio Grande do Sul, chamada Colinas
do Sul. Lá tem uma comunidade de naturistas, aquele pessoal que vive sem roupa em comunidade. Pois bem, tinha um programa jornalístico do SBT, não sei se ainda existe, o SBT Repórter, que queria fazer uma reportagem com essa comunidade. A comunidade aceitou, só que exigiu do SBT um contrato, a teor do qual as imagens lá feitas só poderiam, Diego, ser usadas lá, no SBT Repórter, porque eles queriam desmistificar essa ideia que muitos de nós têm dos naturismo, enfim. O SBT assinou. As imagens foram feitas. O programa SBT Repórter foi exibido. Tudo tal qual convencionado. Beleza. Só que, na semana seguinte, as imagens foram para onde? No Ratinho. Com ele acabando com o pessoal, detonando o pessoal. Vocês podem imaginar o teor de grosseria dos comentários. Uma mulher da cidade vai pôr uma roupa, uma gorda desse jeito, que vergonha, daí para baixo. Então, o contrário do que o pessoal queria. Então, a comunidade ingressou com a ação contra o SBT e o STJ disse, olha, na guerra por audiência não vale tudo não, tem que ter um limite. E concedeu, e aliás, elevou o valor da indenização por dano moral com base na função punitiva ou pedagógica do dano moral. Deu quase 1,4 milhão de reais para a comunidade. Deu cerca, salvo engano, 200 mil reais para cada um. Já não gastam com roupa, né? Então é um valor considerável. Outro caso julgado pelo Superior Tribunal de Justiça foi o seguinte, esse faz mais tempo, é um dos primeiros. Não sei se dá tempo de contar nessa aula, vou tentar resumir. Há cerca de 20 anos, no Rio de Janeiro, estavam lá 3 garotos de 20 e poucos anos no restaurante. Um deles era até o Tarcisinho, filho do ator Tarcísio Meira, que é ator também. Ele tinha 20 e poucos anos na época, faz tempo isso. Pois bem, estavam jantando num restaurante, me parece na Barra, quando um deles começou a trocar olhares, não sei, com a mulher que estava no restaurante. Essa mulher era casada até com um bicheiro carioca. Enfim, sei que o bicheiro viu, ou achou que viu, não sei, algo. Ficou aquele clima ruim no restaurante, os meninos perceberam, saíram. Quando eles estavam saindo, o bicheiro foi atrás com os capangas, começaram a chutar o carro dos garotos. Eles saíram, o bicheiro foi atrás em 3 carros, ele mais 2 com seguranças. Ali pela altura, acho que do Barra Shopping, não sei. Sei que conseguiram alcançar o carro dos meninos, fizeram um V invertido, 2 carros na frente e um atrás. Aí o bicheiro saiu atirando, parece que deu 6 tiros no garoto lá, de 21 anos. Ele estava no 2º período de engenharia, ficou paraplégico. Pergunto, tem preço? Tem volta? Detalhe, sanção penal, ou eventual sanção penal. O acusado foi absolvido no tribunal do júri por falta de provas. Em relação à sanção civil, a responsabilidade civil, o STJ concedeu um valor considerável para a época, foi uma da maior indenização até então relativamente ao dano moral, e ao quantificar, o relator expressamente frisou, gente, a função punitivo-pedagógica do dano moral. Falou assim, olha, o ato foi de uma agressividade tal, o ato foi de uma antissociabilidade tal, que isso, de algum modo, deve ficar consignado na resposta. E elevou o valor da indenização por dano moral. Aliás, pessoal, esse caso é interessante por outro aspecto teórico, porque os livros mais tradicionais, pelo menos no passado, costumavam dizer, não existe dano material futuro, o dano tem que ser presente. Os bons autores sempre ficaram com o pé atrás quanto a isso. Eu lembro que Agostinho Alvim, por exemplo, diz, não, o dano não precisa ser futuro não, desde que certo ou pelo menos altamente provável. Nesse caso do bicheiro, do jogo do bicho, carioca,
os advogados dele em relação ao dano material agora, tá? Disseram não, mas que dano material? Não tem. O garoto não trabalha, dá prejuízo para os pais, entre aspas, só faz faculdade, não tem renda própria. Que dano material? Aí o STJ sabiamente disse, não tem dano material hoje. A se julgar pela ordem natural das coisas, ele vai se formar e fazer engenharia. Devia trabalhar como engenheiro ou como outra coisa. Então, além da indenização por dano moral, me parece que na época foi 1.500 salários mínimos, ainda concedeu indenização por dano material correspondente a 18 salários mínimos contados da data em que ele se formaria em engenharia, se não tivesse havido o dano. Tá, gente? Continuarei no próximo tópico, no tópico 4, falando sobre alguns aspectos conexos a esse que nós acabamos de ver. Beleza?